Sejam bem-vindos, meus queridos alunos, para a nossa quinta aula de FDW. FDW, pessoal. E hoje a gente vai ver um pouco de tudo, na realidade. De HTML, JavaScript, CSS. Prepara a mente de vocês, porque hoje não vai ser nada fácil. Vai ter muito código e vai ser legal. Assim, Anderson. Não, nada fácil para acompanhar, porque é difícil de acompanhar, né? E outra, preste atenção, gente, na digitação do código, tá? Se vocês falar, tá faltando tal coisa, manda um chat pra mim, eu vou gostar muito. Quem descobrir o que tá faltando, vai levar um salve aí na hora, tá, gente? Eu quero muito isso, tá? Uma coisa outra coisa que é fundamental, hoje, nessa aula, nós vamos digitar muito código. Então, como eu sempre falo, vamos tentar acompanhar, escrever, ficar ligado. Quem perder algum código, alguma coisa, assiste novamente a aula para poder fazer a atividade ou a tarefa, né? Mas hoje tem código pra caramba, não vamos perder tempo. Isso, não vamos perder tempo. Vamos lá, pessoal. Vamos. Vamos, porque hoje tem código para que vocês aprendam aí bastante coisa. Vamos unir o HTML, o CSS, o JavaScript. E uma coisa que vocês vão perceber é que o código HTML, ele sempre fica maior e o CSS também. Por quê? Porque a maioria do código é a estrutura, então é o esqueleto, que é o HTML, que é a estrutura dos nossos conteúdos. O CSS é a parte de estilização dele, né? Então, quanto mais enfeite no seu layout tiver, mais código CSS também vai ter. Porém, o código JavaScript já vai ser menorzinho, porque nós teremos somente um evento que é o botão de enviar. Como eu disse na aula passada, nós vamos fazer hoje um formulário em JavaScript, certo? Então, vamos ver os nossos slides, os nossos conteúdos de hoje. HTML, JavaScript e CSS. O objetivo da nossa aula de hoje é que você consiga escrever páginas que utilizam JavaScript e realizam processos com seus dados. Compreender a construção de um formulário, que é o que nós vamos fazer. Combinar o funcionamento em conjunto de JavaScript e CSS em um projeto web, como eu já falei para vocês. E vamos desenvolver uma página estática com um formulário. Vamos relembrar um pouquinho o que nós vimos anteriormente, que JavaScript possui variáveis, funções, eventos que criam as interatividades em um site, né? Então, o JavaScript que faz o nosso site se movimentar e ter toda as animações que a gente costuma ver em alguns sites. A tecnologia HTML hoje não funciona sem JavaScript e CSS, como a gente já vem falando nas aulas anteriores. Mas, gente, o que vocês precisam ter em mente para agora, assim, o JavaScript com essas variáveis, essas funções e esses eventos que tem no material da aula passada, é primordial para você conseguir desenvolver o comportamento da sua página. Lembrando, quando você tem uma página que tem menus, que tem cadastro de cliente, que tem uma regra de negócio que a gente chama com um banco de dados, ele vai exigir um conhecimento mais avançado de programação. Isso vocês verão nas próximas aulas, nas próximas disciplinas do curso, tá bem? Não se preocupem com essa parte. Como eu já disse também, a gente está vendo aqui nas nossas aulas mais a parte de front-end, né? A parte do layout do cliente, não é mesmo, professor? Exatamente, professora Naira. E eu quero passar para vocês o seguinte, que acho que na próxima aula, ou até nessa semana, a gente vai liberar já um template, porque com base que vocês já fizeram aqui, já dá de mexer no template, professora, não é verdade? Já dá de mexer um pouquinho no template comentado. Então, eu vou preparar um template para vocês de HTML, CSS e JavaScript, vou comentar ele, passar para o Ava, para que vocês possam olhar um template de site um pouco mais estruturado, um pouco mais com design mais sofisticado, para que vocês possam ir mexendo no template e se aprimorando e se habituando com o que vocês já estudaram aqui. Não é verdade? Porque não tem muita diferença. A diferença que tem, na realidade, é mais código. Mais código. Tem mais código. Porque quanto mais bonito é, mais código tem. JavaScript, CSS é enorme. Mas você vai entender o que já é um background, o que é um BG-Color. Você vai entender todas essas funções e atributos do CSS e você consegue
desvendar todo o CSS e já sair manipulando todo o site e colocando a cor que você quiser. Beleza? E aí que tá. O código é grande, mas se você sabe o que significam essas funções, essas propriedades, Exatamente, você professora. consegue ler o código e entender ele direitinho. Por isso que é essa nossa aula de fundamentos de desenvolvimento web, é para que você tenha esse conhecimento mínimo e básico para quando você vê uma página, o esqueleto da página, você conseguir entender decifrar já, né? É verdade. o que é que está tendo lá, onde é que está mudando a cor, onde é que está estilizando isso e aquilo, tá bom? Então vamos lá, os documentos utilizados. Para a primeira parte de uma página, devemos desenvolver a estrutura em HTML, que foi o que nós vimos fazendo desde a primeira aula. Em seguida, faremos a nossa estilização da página em um arquivo externo em CSS. Para finalizar, criaremos um evento interativo utilizando a linguagem de JavaScript. Então, eu vou fazer exatamente nessa ordem que está aqui, certo? Será o documento HTML que fará a ligação com os outros documentos em CSS e JavaScript. E tudo será mostrado em uma única página web, certo, pessoal? Nós vamos fazer hoje um modelo de formulário, como eu já havia falado. Então, nós vamos ver hoje algumas novas tags com códigos um pouco maiores. Eu espero até que dê tempo para a gente escrever tudo isso que eu tenho planejado aqui. Caso não dê tempo, esse material já está disponível para vocês no ambiente virtual, então não se preocupem, certo? E eu vou mostrar aqui como é que o nosso formulário vai ser escrito. Então vamos lá. O que é um formulário, né? É um modelo que deve ser preenchido com dados e que permite realizar algum trâmite, um cadastro, um contato. Todo site tem aquela parte de fale conosco, ou entre com o seu cadastro, faça o login. Tudo isso é feito com o formulário. As tags para iniciar o formulário e fechar o formulário é form. São utilizadas para delimitar quais campos fazem parte do formulário. Podem existir vários formulários em um documento HTML. Então, se eu tenho um documento HTML, eu posso, numa mesma página, colocar 2, 3 formulários. Então, imagina só o tamanho que vai ficar esse código. É assim mesmo, tá, gente? Outra coisa que é fundamental para a programação. Programar exige, primeiro, muita paciência e, segundo, você tem que se atentar aos detalhes. É o detalhe que vai fazer a diferença dentro da sua página. É o detalhe que vai fazer compilar o seu código ou não. Então, às vezes, uma vírgula, um A que está faltando, ou um acento que você colocou sem querer, porque não pode ter acento. Então, um espaço, tudo isso você tem que observar direitinho. Eu sempre gosto de, quando eu programava mais, né, professor? Quando eu era jovem... que eu programava mais, eu sempre fazia os meus códigos e quando ele não estava dando certo, eu chamava um amigo meu para olhar o código, porque às vezes a gente vê o código e não enxerga mais. Você já viu tanto aquele código? Você ficou cego. Você não enxerga mais. Então chama alguém, né, que está com a vista nova e tal, vai lá e tenta achar o erro. Eu sempre fazia assim quando eu ia programar. Eu sempre tenho uma frase que eu digo que programar é você procurar soluções no Stack Overflow. Vocês vão saber disso mais pra frente. Que é o fórum, gente. Você tem que participar da internet. Você tem que colocar... É o GitHub. Você tem que compartilhar o que você faz. Justamente para que as pessoas possam dar aquele palpite, te mostrar o que você está errando, porque isso é fundamental. Eu acho, professora, que isso aí é sensacional. A gente saber o que está errando para poder melhorar. Ninguém começa programando extraordinariamente bem. Ninguém começa. Difícil. E tudo certo, né? E tudo certo. Aí tem uma coisa errada, né? Fazer isso também. Então, pessoal, participem desses fóruns, esses fóruns de programação, um ajuda o outro. Eles colocam o código lá e colocam, ei, gente, não estou conseguindo rodar isso aqui, alguém me ajuda. Aí alguém vai lá e diz, tenta desse jeito. Na linha tal, tá errado ali alguma coisa. Então, eles vão se ajudando de uma maneira bem legal e bem informal também. Eles se tratam assim bem tranquilamente, certo? Então, eu coloquei aqui um modelo de um formulário, ó. Esse aqui é um formulário impresso, né? Que você vai lá, você chega
Você quer fazer um recurso, solicita o formulário, vai lá, a caneta e preenche. Então, o que a gente dá para fazer? Transformar isso aqui num formulário digital, utilizando HTML, CSS e JavaScript. Então, é isso que a gente vai fazer, não esse, porque esse é bem grande. Eu fiz um bem mais simples para poder dar tempo da gente executar aqui em sala. Certo? Em sala é ótimo, né? Olha o costume. É como se estivesse assistindo lá, né? É, em sala. Tá na sala Nós de estamos vocês. aí com vocês. Né? Estamos aí, tá vendo? Eu tô aí tão com vocês que eu já tô falando em sala. Em sala. As tags label, tá? Label, informam para que serve cada campo do formulário, ou seja, são os rótulos. Cada campo do formulário, vou voltar aqui, ó. Nome do candidato. Para eu criar um formulário HTML, eu utilizo um label. Dentro desse label vai estar isso aqui, ó, nome do candidato. Ah, vou criar um outro campo no meu formulário. Abre o label, coloca RG, fecha label. É assim que a gente cria os campos no nosso formulário através dessa tagzinha chamada label. Tem um outro campo também que a gente insere, que utiliza bastante, é o input text. Uma dica que eu tenho para dar para vocês. Toda vez que tiver input, significa que haverá uma entrada pelo teclado. Alguém vai digitar essa resposta dentro do campo, certo? É um campo de entrada de texto. Vou voltar de novo aqui no formulário. Então, eu criei o label nome candidato e esse tracinho aqui, ó, onde a gente preencheria a mão, é o input text, que é aqui que o meu usuário vai digitar o nome dele lá, ó. Certo? Eu coloquei aqui o meu nome. Então, o input text é uma entrada de texto pelo teclado, certo? No formulário. Outra coisa que a gente tem também, que é muito utilizado, é o input rádio. Então, é um elemento de formulário que permite selecionar apenas uma opção sobre o conjunto de possibilidades. Como assim, professora? Tá aqui o exemplo. Olha só. Sempre que você vai preencher algum formulário, eles perguntam o sexo, ou se é casado, divorciado. Isso tudo, quando você só pode escolher uma das duas opções, uma das duas é o input rádio, certo? É ele que vai fazer esse tipo de seleção. Outro tipo de seleção que a gente também utiliza bastante é o input checkbox. É um campo de checkbox do formulário. Como assim de novo, professora? Esse é o nosso exemplo. Então, eu não preciso escolher somente uma opção. Aqui está escrito, ó, eu tenho uma bicicleta. Aí, vamos dizer que eu tenho uma bicicleta. Vou marcar. Aí, eu tenho um carro. Vamos dizer também que eu também tenha um carro. Então, eu também posso marcar a outra opção. Então, independente de quantas opções, ou quantos bens, ou quantas coisas eu tenha, eu posso marcar mais de uma opção. Então, olha a diferença do checkbox para o rádio. O rádio, estou voltando aqui, você só pode escolher somente uma opção. No checkbox, você pode escolher várias opções, certo? Então, é assim, essa diferença dos dois. Isso pode cair na prova, anotem aí que é importante, tá? Outra tag muito importante é o text area. Ele apresenta um lugar para escrever o texto. Podemos escrever várias linhas de uma só vez, que é o campo deixe sua opinião, escreva sua mensagem aqui, quando você vai fazer uma reclamação, um formulário, né? Deixa aqui sua reclamação, aí você vai lá e relata o que aconteceu, tal. Esse campo é o campo do text area dentro da programação, isso aí dentro do HTML, tá? Outra coisa importante, todas essas tags que nós vimos agora, elas devem ser inseridas dentro do documento HTML, tá bem? Tudo isso vai ser inserido dentro do HTML. Outra tag importante é o button. É um botão para alguma ação no formulário. Então, eu tenho um botão grande,
eu tenho um botão menorzinho, ó, um botão que tem o A, lembra do A? O Azinho é nossa âncora, é um link, né, que vai para uma página. Então, esses tipos de botões é que utilizam sempre dentro de algum formulário. Essa estilização, gente, deixar ele mais redondinho ou mudar a cor, isso tudo é CSS, tá? Então, a gente insere o botão lá no formulário pelo HTML e vai estilizá-lo depois em CSS. Alguns recursos do CSS também serão utilizados nesse nosso projeto da aula de hoje, que é o Border Radius. Ele permite definir como bordas arredondadas os nossos campos de texto, certo? Então, eu quero deixar o meu formulário mais bonitinho, mais estiloso, né? Deixar os campos mais arredondadinhos. Então, vocês utilizam aí o Border Radius. Aí aqui já é dentro do CSS3. Outra função também importante é o Box Shadow. Esse nós vamos utilizar certamente hoje. Ela descreve um ou mais efeitos de sombra como uma lista separadas por vírgula. Quando a gente for digitar o código, eu vou explicar exatamente como é que é essa lista separada por vírgula, tá? Ele fica assim, ó. Ele coloca no seu campo de texto umas sombras, também tem uma sombrinha aqui atrás. Então, a gente pode colocar qual o raio, qual o tamanho, qual a cor da sombra. Tudo isso dá para fazer utilizando a instrução do Box Shadow. Quando o cursor do mouse passar pelos controles, esse aqui, ó, o text area ou o focus, serão aplicados os estilos nessas tags. Outra que nós vamos utilizar também em CSS3 é o Text Shadow. Ele acrescenta sombra ao texto. Ela aceita uma lista de sombras, também separadas por vírgula, aplicada ao texto. Então, é a mesma coisa do Box Shadow, só que o Box, ele muda o campo do formulário, o campo de preenchimento. O Text, ele apresenta sombra a algum texto. Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó, entre em contato. Isso aqui é o cabeçalho, o título do nosso formulário. Então, aqui ele está sem estilo nenhum, só está com uma letra azul, entre em contato. Quando eu aplico o efeito de Text Shadow, ele já fica com sombra, tá vendo que ele está com uma sombra atrás, ele mudou tudo isso. Então, esses campos que ele tem, utilizando aqui no Text Shadow, que vai ser lá no CSS, eu queria que vocês prestassem bastante atenção agora, tá? Quem está dormindo aí, acorda, vamos lá, levanta, dá uma esticada e presta atenção no que eu vou falar agora, tá? Vamos aqui no nosso slide, olha aqui o que eu vou falar. Essa parte aqui, ó, eu coloquei em verde, é um comentário, como se tivesse lá no CSS. Esse aqui é o comentário. Cada campo, esse deslocamento X, deslocamento Y, raio de desfoque e cor, refere-se a esses numerozinhos e essa palavra que eu coloquei aqui embaixo. Esse deslocamento X, eu vou apagar aqui tudo. Esse deslocamento X se refere a esses 5px. O que é deslocamento X e Y, professora? Se eu estou falando de sombra, ó, estou falando de sombra. Lembra lá na matemática que vocês ainda devem estar estudando, que tem um negócio assim de gráfico, ó, que aqui é Y e aqui é X? Lembra? Pois é. É a mesma coisa daqui. Quando eu coloco um deslocamento X, eu estou dizendo que a minha sombra da letra ela vai vir mais para o lado direito, porque é o raio de X. Quando eu coloco deslocamento Y, então eu estou dizendo que a minha sombra vai ficar um pouco também para cima da letra. Isso em volta da letra, tá, pessoal? E aí, esse raio de desfoque é esse raio aqui, ó, que o meu X e Y vai fazer. Por isso, minha gente, que a informática, a programação, ela tem tudo a ver com matemática, porque é uma ciência exata. Então, tudo que a gente tem aqui
para dar para vocês, para oferecer com essa parte de exata, é voltado sempre para a lógica da matemática, certo? Então, quando eu faço esse deslocamento x, y, eu estou dizendo que eu quero que a minha sombra vá um pouco mais para a direita, um pouco mais para cima, e qual é o raio que eu quero que ela alcance depois que a minha letra estiver pronta. Aí, não é isso, professor? Eles se perguntam na escola, né? Por que eu vou estudar plano cartesiano na escola? Para que serve esse plano cartesiano, Gráfico. gente? Gráfico. Por que eu preciso fazer? Por que eu preciso calcular tudo isso? Gente, vocês não têm noção. Tudo que é design, tudo quanto é problema de computação gráfica 3D, tudo que é relacionado a design, o pessoal usa plano cartesiano. O pixel que você coloca ali, muitas das vezes eu trabalho com plano cartesiano, e ele é fundamental nisso daí. Não tem boca, você não vai escapar disso não, gente. Não tem como não. É verdade. Aí você se pergunta, né, para que eu tenho que saber disso? PDF. Por que eu Meu Deus do gosto céu. tanto de matemática? Por que eu não gosto de matemática? Mas um dia, dependendo, claro, da área que você for atuar, gente, a matemática é muito presente na vida da gente, em todo lugar. Então, por isso que sempre em concurso, as coisas, é muito cobrado o peso 2, é português e matemática. Porque é uma coisa que você aprende e tem que levar para a vida toda, e a vida toda você vai utilizar. Tá bom? Vamos voltar aqui. Então, eu espero que vocês tenham entendido isso aí. Caso não, tirem as dúvidas, mandem aqui para o nosso chat que a gente vai responder. Esse outro campo, o último campo aqui do meu Text Shadow, é a cor que eu coloquei, que eu quero a minha sombra preta, certo? Pode ser outra cor, professora? Pode, tá? Coloquem a cor da preferência de vocês. E outra coisa, quanto maior o pixel desses raios aqui, maior fica a sombra em volta das letras, certo? Era isso que eu tinha mais sério assim e mais demorado para explicar para vocês hoje. O nosso projeto Aula 5 já está disponível para vocês no AVA. Então, nós vamos utilizar as nossas 3 linguagens e vamos inserir esses dados no nosso formulário. Nós vamos começar a partir de agora o nosso formulário. Vou abrir o nosso Notepad++. Já expliquei como é que eu faço isso aqui, vou falar de novo. Segura a tecla Alt e vai no Tab do teclado para passar as telinhas, ó. Alt, Tab, escolhe a tela, solta Alt e ele vem, aparece aqui para vocês. Vou ativar também a nossa lupa. Vou descartar a lupa. Vou aqui aumentar nosso código. Cadê você, código? A gente faz todo dia, né? Aí chega aqui e não dá certo. Vou conseguir, gente. É normal para a lupa do Windows, professor. É normal, assim. Eu vou conseguir. Tá indo pro lado, mas não tá indo pra cima. Então, acho que tem que dar uma... Tenta escrever o código primeiro, professor. Eles vão... À medida que você vai fazendo, você vai especificando onde tá... Onde você está escrevendo. Vamos lá. Então, eu criei aqui um novo arquivo. Esse novo arquivo, a gente já sabe. Criou o novo arquivo, já vai salvar como, tá? Já vai salvar como. Nós vamos salvar esse arquivo como exemplo. Exemplo, aula 5.html, certo? E salva. Salvei. Agora deu certo. Salvei, então, aqui na nossa aba já está com o novo HTML, o nome do nosso exemplo. Vou iniciar o nosso código, como todas as vezes, dizendo o tipo de código. HTML. Vamos iniciar o HTML, como sempre de praxe, só que aqui a gente colocava a linguagem que ia escrever. Como eu estou utilizando um formulário que é um exemplo de um site, do site da W3,
que é de programação, é um desses fóruns que a gente sempre utiliza, eu vou utilizar isso aqui, ó, XMLNS, e vou chamar o site que foi retirado, http://w3.org/1999/XHTML. Isso aqui é voltado, tem as partes gráficas todas do site. Por que isso, professora? Por que tem que botar o endereço do site aqui? Isso é mais a política do site, entendeu? Eu preciso, então, citar ele para que ele possa pegar as configurações que foram feitas nesse formulário a partir de lá. O nosso código sempre tem que começar com um cabeçalho, certo? Começamos nosso cabeçalho, ele tem que ter um título. O nosso título vai ser, eu vou colocar 2 enfeitezinhos aqui, ó. Formulário de contato. Formulário de contato. E fecha a tag title. Fecha a tag title. Enter. Depois do título vem o meta. Meta, char7, UTF-8. Professora, por que você está colocando tudo minúsculo? Pode ficar minúsculo também? Pode, não tem problema, certo? Não tem problema ficar tudo minúsculo. Terminei o meta, agora eu fecho o meu head. Depois da cabeça vem o que, pessoal? O corpo, né? E o nosso corpo é o body. Vem o body. Vou subir aqui. Então, depois vem o body. Agora, a gente já vai iniciar o nosso formulário. A tag para iniciar o formulário é form. Form. O nosso formulário vai ter um nome, para que eu possa depois identificá-lo no CSS. O nome dele vai ser meu form. Meu form. E fecha. Pronto. Agora, tudo que eu escrever aqui dentro, enquanto eu não fechar a minha tag form, vai fazer parte de um formulário, certo? Então, eu vou colocar um título para o meu formulário agora. Ué, professora, mas esse H1 é de título também. Eu sei, só que como ele está dentro do formulário, eu posso colocar esse título dentro do formulário. Quando eu coloco esse H1 dentro do formulário, ele vai se adequar exatamente ao formulário que a gente quer. Então, o título dele vai ser Entre em Contato. E fecha a tag H1. Certo? Terminei o título do meu formulário. Agora eu vou criar o primeiro campo do formulário. Eu vou começar com a tag de parágrafo, que é uma tag em bloco, que nós já vimos em aulas anteriores. Iniciar aqui a tag P. Vou classificá-la como uma tag nome. Isso aqui, quando eu classifico, é porque eu vou precisar utilizar ela lá no CSS, quando eu for estilizar o meu código, certo? Então, tem que ter isso daqui para eu estilizar. Vou criar o primeiro campo do meu formulário. Lembra qual é a tag para criar um campo do formulário? Que eu falei agorinha. É o label. Outra dica que eu sempre dou para vocês. Começou a escrever, o aplicativo mostrou a dica para você aqui, é só dar um enter, que ele completa a palavra para você. Não precisa ficar digitando, tá, gente? Não percam tanto tempo assim com essas coisas. Esse label vai se referir a tag nome, que eu classifiquei agorinha lá em cima aqui, ó. Eu tenho que dizer que ele vai se referir a nome. Fecha aqui as aspas, não posso esquecer. E o nome dele vai ser nome completo. Se você esquecer, professor, eles vão lembrar você aí. Vão me lembrar. Pode ficar tranquilo, estão atentos aqui. Nome completo, fecha o label.
fecha o label. Gente, o que fica preto assim, ó, o que fica preto é porque vai estar, é o nome que vai estar impresso lá no formulário, tá bem? E as outras que estão em azul são os códigos. Voltar para cá. Criei a tag label. Não, criei o label nome completo. É o campo do nosso formulário. O nome completo do usuário, ele vai ter que digitar, não é isso? Então tem que ter um input. Qual é o tipo? Text. E qual vai ser o nome de identificação dele? Nome. O nome dele vai se chamar, não, name aqui em inglês, o name para identificação lá no CSS, nome. Outro bizu que eu vou dar para vocês agora é essa palavrinha aqui, ó, required ou required, falem como vocês acharem melhor. O required, ele é para dizer que esse campo é obrigatório, ou seja, tem que preencher para poder enviar o formulário. Então, isso é bem interessante. Required é uma instrução que obriga o usuário a preencher aquele campo. Então, não consegue enviar o formulário se aquele campo não estiver preenchido. Ou seja, o campo nome completo é obrigatório, ele precisa preencher. Vamos voltar? Vamos lá. Tá quase terminando esse aqui, tá? Qual é o tamanho que vai ter esse campo de nome completo? Vamos colocar um tamanho aí de 40. Não é possível que alguém tenha um nome aí tão grande com mais de 40 caracteres, né, professor? Será que tem algum Dom Pedro I aí com 20 nomes? 10? Eu costumo colocar sempre que é melhor deixar a mais para caso alguém apareça caso o indivíduo desse apareça, né, professor? Eu poder digitar um bloco de formulário desse. Outra coisa, gente, esses 40 caracteres que a gente coloca, ele está contando com os espaços também. Exatamente. Tá? Por isso Teve espaço, conta um caractere, certo? Então, quanto maior o nome, mais espaço ele ocupa. Outra coisa, se você deixar, eu podia deixar 100, um tamanho de 100? Pode. Porém, entendam, esse 100, ele ocupa todo espaço na memória. Então, quanto maior o campo, mais espaço ele vai ocupar dentro do computador. Então, imagina aí vários campos, vários formulários. Então, vamos sempre tentar limitar o tamanho para não ocupar demais a memória do servidor ou do computador que estiver fazendo. Vamos voltar lá. Então, o tamanho máximo que ele vai ter vai ser 40 e a largura máxima, max length, que é a largura máxima, também vai ser 40, certo? E fecha a tag input. Fechou o input, fechou, eu vou dar um tab aqui para a gente organizar nosso código. Fechou o input, terminou o label. Label eu criei o campo nome completo. Input eu criei o campo de texto para o usuário digitar o nome dele completo. Terminei, fecha a tag de parágrafo. Terminei o nosso primeiro campo do nosso formulário. Agora eu vou criar um outro campo. Abre P de novo. Dá um Enter, dá um Tab. Vou criar o outro campo que vai se chamar sexo. E fecha o label. Esse é um campo que vai escolher o sexo da pessoa. Então, ela digitou já o nome, agora vai escolher qual o sexo. Esse tipo também vai ser o input. Qual é o tipo? Lembra que eu falei agora há pouco? Rádio. É o input rádio. Esse input rádio é que vai dar só a opção para o usuário escolher. O nome dele vai ser sexo e o valor dele vai ser M de masculino. O que você quer que esteja escrito nesse campo? Deixa eu subir aqui.
que você quer que esteja escrito nesse campo? Masculino. Aí agora, eu vou fazer agora para o feminino. Não vou perder tempo, vou dar um Ctrl C e vou copiar essa mesma linha aqui embaixo. Eu só copiei a linha, tá, gente? Porque é o mesmo input rádio, o mesmo nome vai ser sexo, só vou mudar aqui o valor, que um sexo é masculino e o outro é feminino. Aí eu venho aqui e mudo para feminino. Pronto. Terminei o meu campo. Fecha a tag P. Ok? Criamos nosso segundo campo do formulário. Vamos para o terceiro campo, que ainda falta campo, hein, gente? Esse campo agora eu vou classificá-lo como telefone. Fone. E o label dele, ou seja, o nome que vai ficar lá no campo, vai ser fone. Fecha. Label. Fecha label. E o que esse campo vai fazer? O usuário vai ter que digitar. Opa, tem que digitar, então tem que ter input. Qual é o tipo desse input? O tipo text. O nome de identificação dele vai ser fone. E aqui também vai ter uma particularidade interessante, que é essa instrução aqui, ó, placeholder. Placeholder. O que serve o placeholder? Ele vai dar dica para o usuário de como preencher esse campo de telefone. Porque às vezes a gente fica na dúvida quando vai preencher um campo que não tem a dica de como preencher, você não sabe se tem que colocar o DDD, se tem que colocar entre parênteses. Exatamente. Você não sabe se tem que ter traço. Então, esse placeholder... ajuda muito o usuário, professora. Isso, ele dá ao usuário uma dica de como ele deve preencher esse campo corretamente, certo? Então, sempre que for telefone, e-mail, essas coisas... CPF, né? Sempre coloquem um placeholder que é para o seu usuário saber direitinho como é que ele tem que digitar esse código lá dentro, tá bom? Vamos voltar aqui para o Notepad++. Então, eu coloquei aqui o placeholder e vou colocar o modelo que eu quero que o meu usuário digite o telefone dele. XX, um número, uma variável aí incógnita, 1234, tracinho 1234. Então, eu quero que ele escreva o telefone dele dessa maneira. Ele vai entender direitinho. E o nome desse campo vai ser fone também. Percebam que não tem muita invenção nessas tags, porque a gente precisa colocar o nome dele, que sempre vai ser o próprio campo, o nome do campo. O ID dele sempre vai ser também o nome do próprio campo. O que vai diferenciar é o tipo de dado de entrada, se ele vai ser obrigatório, que é o required, se vai ter a opção de dica para o usuário, que é o placeholder. Terminei o campo sexo ou fone. Terminou, fecha a tag P, certo? Terminamos o telefone. Terceiro campo do nosso formulário. Mas, tem mais campo, professora? Vixe, tem campo demais, minha gente. O campo agora que a gente vai fazer é o campo de e-mail. Vou abrir aqui label. O nome desse campo vai ser e-mail. Fecha label. Fecha label. Sobe, fecha label no campo de e-mail. Vai ter input? O usuário vai digitar? Vai. Input. Qual vai ser o tipo desse input? E-mail.
tá? Porque existe um padrão para escrever lá o e-mail. A ID dele ele precisa, vai ser e-mail também. Como eu falei, vai ter dica para o usuário? Vai. Place holder. Nossa, escrevi ótimo aqui. Placeholder também vai ser a dica. Como é que eu vou colocar a dica aqui? Se eu vou escrever assim, ó, fulano, @ o e-mail.com. Pronto. Aí ele vai saber como é que ele vai ter que escrever lá o e-mail dele. Qual vai ser o nome desse campo? E-mail. E fecha a tag do input. Certo? Fechou o input, terminei o meu campo. Fecha quem? O P. Terminamos o nosso quarto campo. Ok? Agora eu vou para o nosso próximo label. Vou criar aqui o outro parágrafo. Por que eu estou criando parágrafo? Para a gente separar, para que eles fiquem cada um na sua linha, cada um organizadinho. Então tem que ter o parágrafo, que aí cada um fica alinhado certinho na página, conforme a gente precisa num formulário, tá bom? Então vamos lá criar o próximo campo, que vai ser o label data de nascimento. Por que eu estou fazendo tanto campo assim? Porque eu quero mostrar para vocês, pessoal, eu quero mostrar para vocês tudo o que eu falei aqui anteriormente sobre os campos. Diga, professor Anderson. Professora, eu sabia que o pessoal estava atento. Eu estou esperando aqui. O que eu fiz? Eu, aluno Ismael, lá de... agora não sei de onde é, meu pai amado. Professora mediadora, acho que é daqui. Alunos, o Ismael está falando que faltou a classificação do input e-mail. Faltou a classificação. Não é obrigatório, não tá, é gente? Obrigatório. Não é obrigatório, Deixa eu esclarecer alguma coisinha para eles aqui. Sempre que a gente, quando a gente coloca o ID, a classificação, gente, né, e tem isso como padrão até o final do formulário, a gente está preparando esse formulário para poder trabalhar lá no CSS. Tá? E às vezes, se a gente não quiser trabalhar com um certo determinado campo, a gente não coloca. Mas é um padrão, porque vai que depois a gente precisa, então segue o padrão. Mas bem lembrado, achei interessante ele ter reparado esse detalhe. Mas quando a gente faz isso, coloca o ID, coloca o class, que é a classificação, a gente está preparando esse campo para poder chegar lá no CSS ou no JavaScript e poder trabalhar com ele. Beleza? Exatamente. Então, o que dá para entender? Se eu não coloquei a classificação do e-mail, é porque eu não vou mexer nele lá no CSS, certo? Então não é obrigatório todos os campos terem, só se você for mexer, tá bom? E no nosso caso, eu não sei nem se vai dar tempo da gente fazer tudo isso. Mas vamos continuar, vamos lá que sempre dá tempo. Então eu estou no campo aqui de data de nascimento. Data de nascimento, o usuário vai ter que também incluir um dado? Sim, tá? Input. Qual vai ser o tipo desse input? Date. Date. Eu até aconselho vocês abrirem esse formulário no Google Chrome quando forem testar, porque o Google Chrome já vem configurado com esse date e ele já abre um calendáriozinho para você escolher. Se você for abrir no Mozilla Firefox, ele não abre, ele não tem dica de nada para preenchimento de data de nascimento. Então, abram sempre no Chrome, que vocês vão ver como fica interessantíssimo o campo de data de nascimento. O ID dele vai ser nascimento. Não, vai ser DT nascimento. DT. Percebam que em programação a gente sempre procura diminuir o nome das coisas para ficar mais fácil de escrever e sempre utilizando sem espaço também para ocupar menos espaço nos nossos memórias. O nome dele, o mesmo, data nascimento. Data de nascimento. Data de nascimento, fecha aqui. Vai ser um campo obrigatório. Então, eu vou usar o required e fecha a nossa tag do input data de nascimento. Deixa eu diminuir aqui para vocês
Acho que vocês veem melhor assim do que do jeito que eu estou fazendo. Então, abriu aqui a nossa tag, fecha a tag P, certo? O outro campo e o último campo é o text area. Vou criar o P aqui. Vou criar o nosso label, que vai ser o nosso penúltimo campo, não é o último ainda, tá? Calma, gente, calma. O nosso último campo label vai ser: gostaria de aprender mais sobre. Fecha o label. E aqui eu vou pular uma linha para ele poder ficar organizado. Como é que pula a linha mesmo, hein? BR. Pronto. Aí aqui eu vou dar as opções sobre o que ele gostaria mais. Esse é o nosso checkbox. Aqui eu vou utilizar também uma entrada, o input. Qual vai ser o tipo da entrada? Checkbox. Ou seja, ele vai escolher várias opções. O nome dele vai ser, dessa escolha, dessa opção vai ser HTML. E vai estar escrito lá, impresso no formulário, HTML. Pula uma linha. E vou colocar outra opção. Input, type. Também checkbox. O nome dela eu vou mudar, que eu vou colocar aqui, ó, CSS. E vai estar escrito lá no formulário CSS. Pula outra linha. Vai ter mais um campo. Input, type, checkbox. O nome agora vai ser JavaScript. JavaScript. E vai estar impresso lá no formulário JavaScript. Fecha a nossa tag, pulando a linha aqui com o BR. Certo, pessoal? Terminei aqui o parágrafo. Fecha o parágrafo. E aqui sim eu vou fazer o nosso último campo para encerrar essa primeira parte da aula, com o text area, que é a parte para o usuário deixar a opinião dele. Vai ter um placeholder, e aqui eu vou escrever, ó, deixe sua opinião. É o que vai estar escrito lá, a dica para ele preencher, e fecho a tag text area. Esse é rapidinho. Fecha o P. E depois do formulário, terminou tudo, tem que ter um botão, né? O botão de enviar todos esses dados para o banco de dados. Então, esse aqui vai ter o P. Vou classificar, porque eu vou mexer nele lá no CSS. Para o botão de enviar, sempre você vai classificá-lo como submit, tá? Ele vai ter uma entrada, input. Qual é o tipo? É botão de enviar? É submit. Submit. Vamos utilizar também, nesse botão submit, um evento de JavaScript que é o onClick, que nós vamos criar isso também daqui a pouco. E vai ter uma função chamada enviar, para ele poder enviar os dados. E o valor dele vai ser enviar. Fecha a tag. Terminei o nosso formulário. Ufa, professora, finalmente, né, terminou esse formulário. Agora eu vou fechar aqui. Terminei a tag. Fecha P. Vamos fechar o formulário, voltar aqui para a parede, fecha o form, fecha o body
e fecha o nosso HTML. Certo, pessoal? Então, salva e quando a gente voltar para a nossa atividade de sala, para responder a atividade de sala, eu vou fazer... Então, nós terminamos a estrutura do formulário em HTML. Na volta, eu vou fazer algumas ações de estilização com CSS e vamos criar o nosso evento de on-click em JavaScript. Até lá! Voltamos com a para a correção da nossa atividade de sala. Desde já, a gente já quero agradecer a participação de todos no chat. Estamos tendo muitas respostas, né, professor Anderson? Sim, professora Nara, temos muitas respostas aqui de praticamente quase todos, né? Ouro Preto do Oeste, Cerejeiras, tem aqui muita gente falando mesmo aqui ao mesmo tempo que, olha, tá bem complicado pegar todos eles aqui. Espigão, tá? Espigão, Buritis, então, Porto Velho. Então, parabéns a todos. Alguns eu vou poder falar, não tem como pegar todos, mas alguns aqui eu vou citar bem, tá? Isso, mas antes da gente começar a nossa correção, vamos terminar o nosso código no CSS e depois o nosso código de JavaScript? Vamos lá, vamos olhar aqui os nossos slides, como é que tá o nosso Notepad++. Então, anteriormente, nós fizemos o código, eu coloquei aqui as telas uma ao lado da outra para vocês verem como é que tá, por enquanto, o nosso formulário, tá? Então, ele tá assim, ó, só o esqueleto, né? Só a estrutura dele. E do lado esquerdo eu coloquei aqui o HTML. Então, percebam aqui o nome completo, tá aqui. O sexo tá aqui, ó. O masculino e feminino com os nossos input, que é para ele marcar só um. O fone com o placeholder aqui, ó, com a dica para o usuário digitar. O e-mail também. Aqui, na data de nascimento, como eu falei para vocês, abram no Google Chrome, ele dá a dica aqui, ó, com o calendário. Viu só que interessante? Então, aqui você consegue preencher de forma mais fácil. Aqui, na parte do checkbox, então nós temos as 3 opções, ó, que ele pode escolher as 3 opções. Aqui, no sexo, ó, só pode escolher uma das duas, mesmo que eu queira clicar nas duas, ele só vai escolher uma delas. E o deixe sua opinião, aqui ele vai escrever a opinião dele, certo? Então, pessoal, eu já adiantei o nosso código eu vou abrir aqui a tela inteira, certo? Vou abrir novamente aqui a nossa lupa e eu já fiz aqui no intervalo o nosso CSS. Ah, professora, por que você fez isso? Gente, porque não vai dar tempo de jeito nenhum de nós escrevermos todo esse código. Olha só o tamanho desse código em CSS. Então, não vai dar tempo da gente fazer. Eu peço assim, esse material, como eu disse, vocês já tem disponível no AVA. E quem for assistir a aula novamente, né, dá um pause aí no vídeo e copia o código direitinho para que vocês consigam pegar ele todo. Eu só vou explicar para vocês o que foi que eu fiz aqui de mudança de estilização no nosso formulário. Então, aqui, vou aumentar. Aqui no form, ó, quando eu digito a propriedade form, eu quero dizer que eu vou mudar todo o formulário, toda a estrutura dele. Então, eu troquei a fonte, o tamanho da fonte, a cor de fundo, a largura dele. Quero que ele ocupe metade da página, tem 500 pixels. E a posição dele na página, como é que ele vai ficar. Eu alterei também o H1. H1 é aquele título, entre em contato, do nosso formulário. Eu alterei a cor dele e o text shadow, lembra?
do Text Shadow, que eu falei que ele tem os 4 campos, ó, o deslocamento X da sombra, o deslocamento Y da sombra, o raio da sombra e a cor da sombra que ele vai ficar. Então, quando vocês forem inserir, ele vai ficar assim. Não precisa colocar as vírgulas, tá? Que ele já vai entender o que você quer. Aqui eu também coloquei todos os inputs, ó. Quando eu coloco o input e o text area, ou seja, toda a parte que o usuário for digitar ou clicar, ele vai ter um efeitozinho de hover e o efeito de focus. Como é que é isso, professora? Quando passar o mouse, ele vai ficar com uma outra cor diferente. Ele vai se destacar, tanto os campos de entrada de texto quanto o text area lá embaixo. Então, eu coloquei uma borda, uma cor de borda, coloquei um box shadow, ou seja, uma sombra nos campos, em volta dos campos, que é a mesma coisa do text shadow, ele tem os 4 campos. Essa aqui é a cor que eu escolhi, nós vamos já ver qual é a cor. Mudei a cor de fundo e mudei a cor da letra, que vai ser preta, certo? Aqui embaixo, no Submit, é o nosso botão de enviar, é o nosso botão. Mudei a cor de fundo, altura, largura, o raio da borda, e a borda vai ser sólida e vai ter a largura de 1 pixel. Ah, eu quero maior, mais grossa, é só aumentar aqui os pixels, certo? Lá no Text Area, ou seja, o nosso campo lá de preenchimento, aqui eu também estou colocando o tamanho que vai ficar aquele quadrado. Vejam que aqui na nossa página, ele está pequenininho, ó, o campo da opinião. Então, eu quero ele um pouco maior. Aí eu vou deixar a largura 400 pixels e a altura 120 pixels. E no final, o Form Label, que são os campos, o nome completo, sexo, fone, o campo, o nomezinho só, eu mudei também para que eles fiquem na margem esquerda e a cor deles também vai ser tudo branco, certo? Isso aqui foi o que eu fiz para o CSS. Agora, como é que eu vou fazer para o meu código HTML reconhecer isso tudo lá no meu, na página do navegador? Então, nós sempre fazemos esses links externos e lá dentro do HTML nós vamos linkar esse arquivo que nós fizemos em CSS. Então, pessoal, eu vou utilizar o seguinte, vou só comentar essa linha de baixo aqui também. Eu vou inserir dentro do head, e logo abaixo do meta, essa linha aqui, ó, do link, para que ele leia todas as alterações que nós fizemos no CSS. Então, eu vou colocar sempre, tá? Padrão, link, href, que é o link que ele vai procurar, o nome do nosso arquivo CSS que nós criamos, ó, que está aqui, ó, exemplo, underline, aula 5.css. Então, eu tenho que utilizar o mesmo nome quando eu for chamá-lo aqui. E ele vai estar relacionado com o quê? Com uma folha de estilo, style sheet, folha de estilo, porque é CSS. E vai aceitar todas as mídias. Vou salvar e vou executar no Google Chrome o nosso formulário novamente. Ele vai abrir. Ele vai abrir. Em algum lugar. Vou fechar aqui e vou abrir de novo, tá? Ele vai abrir, mas não pegou o meu... Claro, né? Tá errado aqui. Ninguém me falou, ó. Tá vendo, Anderson? Talvez porque tá um pouco longe, Exemplo, professora. aula 5.css. Agora sim ele vai pegar. Salvar. Estava errado ali o nome do nosso arquivo. Ó, aí agora ele pegou o nosso código. Então, tudo que eu mudei aqui, ó, eu coloquei que o formulário, deixa eu botar as telas uma ao lado da outra. Então,
O formulário eu coloquei a fonte Verdana, o tamanho, a cor de fundo, esse código aqui é essa cor verde, certo? O nosso H1, ó, eu coloquei o Text Shadow, então esse efeito de sombra aqui que está no nosso título do formulário. O Input Hover é isso aqui, ó, quando eu passo o mouse, olha só como eles ficam, tá vendo? Os campos de texto e o campo de text area. Quando eu passo o mouse, ele cria esse efeito. Ele tem sombra, ele muda de cor, ele tem um brilho, tem uma borda. Isso é essa parte aqui que nós fizemos, ó. Essa parte aqui é que vai dar esse efeito aqui do lado. O Input Submit é também aqui, ó. É o botãozinho, ele também, quando eu passar o mouse, ele vai ter um brilho, vai ter uma sombra e tal. Vejam que o campo de text area aumentou, que estava antes, porque eu coloquei a altura e a largura aqui maior para ele. E aqui o formato do label também, dos nossos labels aqui, ó, o nome tal, vai ser a letra branca e o tamanho das letras, certo? Então, ele vai ficar assim depois que vocês estilizarem a página de vocês. Logo em seguida, quando o usuário preencher esses campos do formulário, ele vai clicar no botão enviar. Lembra que eu falei que nós criamos aqui 2 campos obrigatórios? Um deles é o nome completo com required. Então, se eu vou deixar esse campo nome completo em branco e vou clicar em enviar, ó, ele me mostra uma mensagem. Preencha este campo, porque esse campo é obrigatório. Então, eu não vou conseguir enviar o formulário enquanto ele não preencher, certo? Viu que interessante? Essa é a mágica da programação, gente. Agora, como que eu vou fazer para esse meu... qual o comportamento que vai ser do botão enviar depois que eu preencher todos esses campos corretamente? Lá embaixo do nosso HTML, nós criamos esse evento aqui, ó, de JavaScript, que é o onClick. E criei uma função chamada enviar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um arquivo em JavaScript e executar e criar essa função enviar. O que ela vai fazer quando ele clicar no botão enviar? Ele vai mostrar um alerta dizendo: seus dados foram encaminhados com sucesso. Pessoal, olha só para mim um pouquinho aqui, rapidinho. Olha para mim, isso. Esse botão enviar, nessa nossa disciplina, para onde que ele vai enviar esses dados, professora? Agora ele vai enviar para o além, tá? Ele não vai enviar para lugar nenhum. Vai para o além. Ele não vai para lugar nenhum. Por quê? Nós ainda não estamos trabalhando com as regras do negócio. Como eu falei, nós estamos trabalhando, por enquanto, do lado do cliente, que é a parte do layout. Nas próximas disciplinas, vocês vão conseguir ligar o formulário, uma página web, a um banco de dados. Que aí sim, quando o usuário for fazer o cadastro dele, colocar o nome e enviar esse formulário de verdade vai ser enviado para um banco de dados e armazenará os dados desse cliente, certo? Então, por enquanto, esse botão enviar só vai mostrar a mensagem de alerta, certo? Mas nas próximas aulas, nas próximas disciplinas, vocês vão ver que ele vai ter uma função a mais aí. Então, vamos voltar aqui no nosso Notepad++ que vocês façam isso daí depois, tá? Revejam essa aula e dá pause, para, copia, roda, deu erro, volta, verifica se tá com as aspas, se tem ponto e vírgula no final, que esse aqui tem, ó, ponto e vírgula no final. Vou diminuir para deixar na tela inteira. Ponto e vírgula no final. Salvem, tá? E sempre executem o arquivo HTML, ok, pessoal? Então o nosso aqui já está criado, o nosso alerta. Agora eu tenho que fazer com que o meu HTML reconheça esse arquivo JavaScript. Então eu tenho que fazer o outro link agora chamando o JS, que é também embaixo. Então, onde você digitar lá o link do CSS, logo abaixo você vai colocar
o link para chamar o script do seu JS. Então você vai colocar só script, src, que é search, o nome do nosso arquivo, que é exemplo underline aula 5 JS, e fecha o script. Lembrando mais uma vez, deixem esses arquivos numa mesma pasta. Se tiver imagem na sua página web, a mesma coisa. Crie uma página chamada projeto, com o nome do projeto que você quer fazer, e salve todas as coisas que você vai utilizar para sua página dentro de uma mesma página, da mesma pasta. Isso vai organizar melhor o seu código e não vai ter perigo de quando você abrir. Eu não sei se vocês tiveram problema para realizar a tarefa, a atividade da lâmpada. Eu tive muitos problemas com os alunos aqui, porque eles iam colocar e não achavam a imagem da lâmpada. Porque ela estava em outro local. Então coloquem tudo junto, o HTML com CSS, com JavaScript, com imagem, tudo numa mesma pasta, que não vai ter esse problema de não encontrar, tá bom? Da imagem não aparecer. Porque, professor, a diferença às vezes de você estar trabalhando com estrutura de código, né, na realidade o HTML, ele não te indica onde você está errando. Você tem que descobrir mesmo. Ele não fala a linha que você está errando, ele não fala o porquê que você está errando, o que você deve corrigir. Né? Diferente da programação em Python, que ele fala a linha, a sintaxe, a semântica, o que você vai corrigir. O HTML já é bem chatinho nessa parte. Você vai ter que olhar seu código e descobrir que você está errando. Igual o ponto .css, professor. Na verdade, onde está a pasta. Então, isso aí faz todo outro sentido para o HTML. Você vai ter que descobrir sozinho. É isso aí. Por isso que programação é detalhe e paciência. Paciência, com tem certeza. Que ter paciência. Tá? Então, vamos lá. Vou salvar aqui e vou executar de novo. Agora, com o meu botão enviar, já gerando o evento de clique com o alerta. Vou preencher aqui o meu campo, botar aqui o meu nome, Naira Arruda, eu sou feminino, meu telefone, vou colocar aqui 69 9999 9999, tá? Aqui o e-mail, naira@email.com. A data de nascimento não vou colocar de verdade. Os tá? alunos querem saber, aí o seu e-mail, seu telefone. Botar a data de hoje aqui, sei lá que dia é hoje. Hoje é que dia 30. Hoje é 30? Do 9. Ou do 8? Do 8, 2017. Gostaria de aprender mais sobre. Vou marcar os 3. Ó, HTML, CSS, JavaScript. E vou deixar minha opinião. Estou gostando muito da aula da professora Naira. Isso não pode, isso não pode. Ai, que legal. Aí tá, vou clicar no botão enviar e ele vai mostrar, ó, o pop-up. Seus dados foram encaminhados com sucesso. Que é isso que o meu alerta aqui, ó, pediu para mostrar. Seus dados foram encaminhados com sucesso. Então ele está mostrando aqui o alerta exatamente com a mensagem que eu mostrei. Deu ok, fechou, terminou o nosso formulário. Pessoal, observe uma coisa. O código está começando a ficar grande, né? Vai ficar maior, professora? Vai. Mas vai ficar mais legal? Vai. Então, tem uma consequência. Ele vai ficar maior, mas ele também vai ficar mais bonito, mais interativo. Tá? E quando você pegar mesmo o gosto pelas coisas e procurar, pesquisar, utilizar mais aplicativos de geração de páginas, você não vai precisar digitar tanto código, tá bom? Vamos lá corrigir as nossas atividades agora? Deixa eu abrir aqui novamente a nossa aula. Pronto. Eu vou aqui para a nossa atividade de sala. E vocês vão o Anderson vai mandar para mim aqui as questões das nossas atividades. Qual a tag utilizamos para iniciar um formulário em HTML? E aí, professor Anderson? Vamos lá, vou começar primeiro pelo Espigão do Oeste. Aluno Claudenius.
Questão 1. Ele respondeu, utilizamos a tag para iniciar o formulário e a tag para finalizá-lo. Qual? Que é outra, professora? Qual tag? Ele falou tag para iniciar e tag para... Cortou aqui o meu chat, professora, me desculpa. Ele cortou aqui, eu acabei cortando no chat, não deu de falar. Vou ler outro aqui porque ele cortou justamente nessa parte, sabe? Eu vou ler de outro aluno aqui, que ele não... Vai, tem problema. Não tem problema não, mas né, professora? Mas já valeu a do pessoal de Espigão. Vamos lá, onde é que tá? Aqui é um de outro aluno, porque eu não tô achando mais questões 1. Só muita gente mandando, e a galera mandou um também aqui. Deixa eu ver aqui, professora. Enquanto isso, eu vou respondendo aqui, você se acha aí no chat, tá? Tá, pode deixar. Então tá. Gente, vou responder a questão para vocês aqui, que é muito fácil. Quem errou, professores, dá aí chama a atenção desse povo aí, porque não é possível. Certo? Tá muito fácil. Vamos lá? Aqui no e-mail, é ótimo. No slide. Qual a tag utilizamos para iniciar um formulário em HTML? Olha, gente, olha qual é a tag linda. Tag linda. Form. Tag form. Não achei mais questão. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. A tag form. Né, pessoal? E para fechar a tag form, o sinal de menor, barra, form. Tudo que tiver dentro dessas tags, entre essas tags, é o seu formulário. Tá certo, pessoal? Então vamos aqui para o nosso próxima questão, a número 2, que diz o seguinte. Qual a funcionalidade da tag input rádio em HTML? Essa também tenho certeza que todo mundo acertou aí nos polos. E aí, professor, tem resposta no chat? Bom, temos aqui Buritis. Colocou aqui, insere campo com apenas uma opção de escolha. Ou seja, só tem apenas uma opção de escolha. Isso mesmo, Buritis. Então, insere um campo com apenas uma opção de escolha. Vou escrever aqui para vocês também. Deixa eu escrever aqui. Aqui o Hélio Menezes também respondeu assim, ó. Preencher o formulário através da seleção. Você seleciona opções, né? Você escolhe através da seleção. Acho que ele quis dizer isso, que esse red você seleciona, né? Mas o rádio, gente, tem que lembrar que ele seleciona apenas uma vez. Tinha que complementar um pouquinho, né, professora? Tá? Uma opção no formulário. Uma opção. Porque o checkbox também seleciona, tá, pessoal? Tem essa diferençazinha. Seleciona vários, mas o radius ele seleciona apenas uma, é só uma escolha. Ó, dá pra selecionar vários. O professor falou radio. É porque é costume já, professor. Me desculpe. Eu ia falar radio. Só que ele fica falando pra mim, depois desculpa, professor, da aula, e fala assim, nossa, você fica falando o inglês todo coisadinho. Eu falo, tá. Aí quando eu falo rádio, aí ele fala radio. Então professora, agora quando eu a vou gente falar inglês normal, não quero saber. Quando a gente trabalha com outros programadores, eles vão contaminando a gente com o jeito que eles falam. E a gente vai pegando esse jeito deles também. Mas e assim certo, funciona. Gente, o correto é radio mesmo, porque tá em inglês isso aqui. Não é o rádio de verdade. Mas eu falo widget. Aí ele fala widget. Aí eu falo with. É porque é costumeiro. Você fica falando aí. Mas não tem problema não. Faz parte, professora. Tudo faz parte. Como vocês se sentirem mais à vontade. Fale da maneira que vocês gostarem. O importante é que você saiba para que serve, tá bom? Então vamos voltar aqui na questão 2. Seleciona apenas uma opção no formulário. Exatamente. Uma dica. Campo de sexo, que é feminino ou masculino. Campo de estado civil, que aí a pessoa vai dizer se ele é solteiro, se ele é casado, divorciado, união estável, enfim. Então, esses são exemplos básicos de campos que podem ser selecionados pelo radio. Ai, meu Deus. A questão número 3. Cite qual a tag deve ser escrita para gerar compilação abaixo. Essa também tá muito fácil, hein, professor? Ouro Preto do Oeste. Vou falar com o pessoal aqui do Ouro Preto do Oeste, né? 3. Deslocamento X, deslocamento Y.
raio de desfoque, cor, texto Sheldon. Aí colocaram um exemplo aqui, né, professora? 5px, 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 black. Ah, tá. Mas essa é a questão número 4. Mas colocaram... 4? Ah, então colocaram a 3 aqui. Essa então, aí eu acho que é a 4. Gente, não tô confundindo, gente. a 3, ela pergunta qual a tag deve ser escrita para aparecer esse texto aqui, ó. Então eu tô adiantando aqui. Nesse caso, pessoal, a tag para mostrar isso aqui, ele já tá dando até a resposta aqui embaixo, ó. É o text area. Text area. Vou aumentar aqui. Text area. Então, quando eu digito, eu crio lá o P, text area, o label text area, ele vai mostrar essa parte aqui. Isso aqui eu tô falando em HTML, certo? Na questão número 4, aí ele pergunta qual é a instrução utilizada em CSS3, aí sim, para definir bordas arredondadas no campo de texto do formulário. Aí aqui sim, a gente vai utilizar... o Espegondo Oeste falou que border radius para definir bordas arredondadas no campo, né? Isso. Aí aqui sim é o nosso querido text shadow. Aí ele vai fazer na verdade, o text shadow é sombra, É sombra, né, pessoal? é o border radius, ele arredonda, o text shadow dá aquele sombreamento. Ai, apaguei foi tudo. Quando eu comecei com HTML, com CSS, quando eu descobri descobri o border radius e o Sheldon, gente do céu, eu queria colocar toda a página desse jeito. Border radius para deixar arredondada e o border... arredondar tudo, não... tudo a gente quer arredondar e tudo quer que tenha sombra. Sombra, No começo, quando a gente tá animado com a coisa ali, a gente quer colocar sombra em tudo e arredondar tudo. Tudo é border radius, tudo é border radius. Border radius é para arredondar a borda do campo. O border shadow é para colocar sombra na borda, que também fica muito legal. Mas, gente, o que eu quero que vocês sempre façam? Se vocês têm dúvidas, pesquisem na internet. Tem muito fórum, tem muita coisa que você encontra na internet, vários efeitos, várias coisas CSS em JavaScript que você pode adequar, alinhar e adicionar à sua página web, tá bom? Quero lembrá-los também, ó, da nossa atividade de percurso que está lá no AVA, vai até o dia 5 de setembro. Na semana que vem nós teremos a nossa prova, certo? E na aula que vem será a nossa revisão e última aula, que eu já estou triste por causa disso. Mas vai começar outra, né, professora? Vai começar outra, que também é muito boa. Então, pessoal, vamos encerrar a nossa aula aqui no meio, no nosso meinho da nossa sala. Com certeza. Nossa sala virtual. Então, aqui. Nossa sala. Então, gente, façam atividade de percurso, não percam prazos. Essa aula foi bem técnica, né, professor? Muito, bem né? Técnica. Eu sei que é difícil de acompanhar aí vocês, todo esse código, escrever, até escrever também é um pouquinho difícil, né, professora? Mas já está disponível no AVA, vocês podem pegar, baixar, mexer no código, né, professora? Isso. Mexam no código, revejam a aula, dá pausa, peçam ajuda do seu professor presencial. Temos também o tutor à distância. Sim, tá? com certeza. Eu recebi uma mensagem, até queria dar um beijo pro Ismael, lá de Cerejeiras, que ele mandou uma mensagem dizendo que gosta muito da nossa aula. Que bom, que adora, agradeço muito, fico muito feliz, hein? Que está aprendendo. Nós ficamos muito felizes. Um beijo pro pessoal de Cerejeiras, um beijo pro pessoal de todos os polos que mandam mensagem pra gente. Muito obrigada pelo carinho. Hoje é a nossa última aula de conteúdo. Sim. Até a próxima aula. Até a próxima nossa aula, revisão. Estudem para a prova. Até lá. Até lá, pessoal. Um abraço.